Hora informativa. Novo período de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe arranca esta semana nos Açores. Governo Regional anuncia estudo sobre condição física de crianças e jovens. GNR identifica 8 pessoas e 24 veículos por rentacar ilegal nos Açores. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Arranca esta semana nos Açores o novo plano de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. Clélia Menezes, secretário regional da Saúde, referiu que o plano tem a complexidade de articular um conjunto de questões e apontou como exemplo a diferenciação do número de doses de cada utente registra no caso da Covid-19. O governante confirmou também que será dada prioridade a pessoas com mais de 80 anos ou com mais de 12 anos com problemas de saúde. O Serviço de Radio-Oncologia do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira já realizou cerca de 2.000 tratamentos, apoiando 150 doentes. Em visita ao Serviço de Radio-Oncologia do Hospital da Terceira, o secretário regional da Saúde destacou a determinação política que permitiu a abertura deste serviço. A unidade que está aberta a todos os doentes da região, de forma complementar com aquela que existe em São Miguel. O objetivo aqui é dar uma resposta o mais próximo possível, garantindo condições de qualidade no serviço. E podemos garantir que isto é um serviço de ponta, com os mais altos índices de performance em termos clínicos. Houve determinação política e houve uma relação de confiança com a entidade concessionária do serviço que fez com que esse serviço abrisse. Este serviço abriu para benefício das pessoas. São já cerca de 150 pessoas que beneficiaram deste serviço na Ilha Terceira. São cerca de 2.000 tratamentos que foram realizados aqui e que, se não houvesse este serviço, teria que ser realizado implicando deslocações que, para além do impacto negativo que é a doença, tem um impacto negativo se está deslocado do seu meio social, familiar, laboral, porque são tratamentos de cerca de 20 minutos em que a pessoa e grande parte dos doentes mantém a sua atividade laboral, o que também é um fator determinante para o sucesso do próprio tratamento, na medida em que mantém a pessoa nas suas condições normais de vida. Clélia Menezes revelou ainda que a maioria dos doentes do serviço, cerca de 90, são da Terceira e os restantes são de outras ilhas dos Açores, frisando as mais-valias da complementariedade entre a resposta que é possível dar na região. O Governo Regional vai realizar um estudo sobre a condição física das crianças e jovens da região. O estudo, realizado em colaboração com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, terá início este mês e deverá estar concluído até ao final de 2023. Pandemia motora que começou muito antes da pandemia de Covid-19, segundo o secretário regional da Saúde, Clélia Menezes. O Executivo açoriano vai promover um ciclo de conferências e um congresso entre 5 e 10 de setembro, altura em que será dada formação para a realização do estudo que abrangerá crianças e jovens entre os 3 e os 18 anos de todas as ilhas do arquipélago. Segundo o diretor regional do desporto, a pandemia da Covid-19 veio agravar a condição física dos mais novos. Luís Carlos Couto disse que há evidências de um mal-estar na perspectiva físico-motora das crianças e jovens nos Açores. Nas escolas onde, por exemplo, o número de degraus a subir do resto de chão para o primeiro andar poderia ser superior a 15 ou a 20. Havia acumulação de fadiga de tal ordem que nos últimos degraus as crianças já não conseguiam sequer ultrapassar o degrau, tropeçavam e caíam. Para o diretor regional do desporto, os resultados do estudo podem ser importantes não só para a definição de políticas do Executivo açoriano, como até na formação das crianças e jovens. Faz todo o sentido que nas políticas de financiamento à disseminação de uma qualquer atividade, nós podemos ter atividades prioritárias se elas forem aquelas que melhor resolvem a questão que está em déficit nas crianças e jovens da região autónoma dos Açores. Condição física das crianças e jovens açorianas agravada com a pandemia, agora em estudo e com resultados até ao final de 2023. A Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural congratulou-se com a aprovação recente do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, que representa para os Açores um montante de cerca de 197 milhões de euros.
O titular da pasta da Agricultura na região, António Ventura, asseverou que estes fundos comunitários assumem uma nova oportunidade para os investimentos agro-rurais nos Açores, tendo em conta que 99% do território é considerado predominantemente rural. António Ventura falava à margem da inauguração da empreitada de abastecimento de água à lavoura na bacia leiteira do Paúl, na Ilha Terceira, uma obra que procedeu ao prolongamento da rede de água existente. Esta é uma empreitada que irá assumir uma significativa importância para a atividade agropecuária nas freguesias de São Sebastião, Porto Judeu e Santa Cruz, reforçando a competitividade das empresas agrícolas através da redução dos custos da exploração e melhorando as condições de trabalho dos produtores. O governante reforçou que neste momento os Açores contam com 23 perímetros, mais 7 do que no ano passado, e extensível às ilhas que não tinham perímetros de ordenamento agrário, designadamente Flores, Corvo, Pico e Santa Maria. A formação de professores regressou à Universidade dos Açores em áreas como a matemática, história, informática e português e inglês. Esta formação vai ser financiada pelo Executivo, sendo que o protocolo de financiamento está pronto para ser aprovado no próximo Conselho do Governo. Como também já anunciou o Sr. Presidente do Governo Regional, há um apoio que será dado pelo Governo. Não será, obviamente, o financiamento a 100%. Mas será um apoio significativo que será decidido no próximo Conselho de Governo. Sofia Ribeira, secretária regional da Educação e dos Assuntos Culturais, informou ainda que, para colmatar a falta de professores, o Governo atribuiu bolsas de estudo para a frequência em mestrados de ensino. A nova versão do Programa de Apoio à Formação e Requalificação de Trabalhadores nos Açores, designado como Form.Açores, foi publicada em Jornal Oficial esta segunda-feira, respondendo assim com maior eficácia às necessidades dos funcionários e das empresas. Esta afirmação foi tida pela titular da pasta da Qualificação Profissional e Emprego na região, após ter-se reunido com a direção da delegação nos Açores da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a ARESP. A vinda à ARESP prende precisamente com apresentar uma nova versão do Formaçores. Formaçores é um medida de apoio à formação, em que isenta as entidades empregadoras de qualquer custo com a formação dos seus trabalhadores. Nós estamos aqui numa nova edição, não é? E esta nova edição foi reformulada, tem duas vertentes, da qualificação e a vertente da consultadoria. E aí é que temos a formação à medida. Para esta via é possível formar no próprio local de trabalho. Qualificar, mas atendendo a um contexto laboral. Associar sempre a qualificação com uma experiência no mundo laboral. Maria Carreiro, a secretária regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego. Essa formação potencia também a reconversão de ativos, nomeadamente de desempregados com baixas qualificações ou sem qualificações adequadas para o exercício de uma profissão num determinado setor, segundo a governante. Maria João Carreiro assegurou que a prioridade do Governo Regional é desde logo requalificar os inscritos no Centro de Emprego e aqueles que estão em programas de inserção socioprofissional. O Fórum.Açores destina-se à qualificação e formação profissional de trabalhadores no ativo e de desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da região. Com esta nova versão, a medida passa, por um lado, a direcionar-se apenas para quem está empregado e, por outro, incluindo-se nos destinatários da modalidade de consultadoria, as micro e pequenas empresas, o que permite a formação no próprio local de trabalho. O Bloco de Esquerda alerta que é necessário garantir que o espaço verde público da Calheta Pera de Teife vai mesmo ser construído pela ASTA, de acordo com o projeto aprovado em 2019, como contrapartida pela construção do hotel. O processo de requalificação daquela zona da cidade arrasta-se há mais de uma década e não é aceitável que existam mais atrasos nem retrocessos, segundo o Bloco. O Bloco de Esquerda alerta ainda que o contrato estabelecido entre a região e o Fundo Discovery é claro em relação às responsabilidades da empresa privada em garantir a construção deste espaço verde público, com o alvará de licença de obra de construção do novo Hotel da Calheta a ser emitido dentro de dias pela autarquia de Ponta Delgada. O Bloco de Esquerda alerta para a necessidade de se garantir que a empresa vai cumprir a sua obrigação de devolver a Calheta às pessoas e à cidade. O deputado açoriano da Iniciativa Liberal alertou para os problemas crónicos que existem na Ilha de São Jorge, essencialmente nas áreas da saúde, proteção civil e educação, situações que se arrastam, segundo o deputado, desde a anterior governação regional socialista.
Na educação, o deputado adiantou ter encontrado na escola do topo sem quaisquer condições dignas para o exercício da função educativa. O investimento que foi feito na formação profissional, na qualificação dos ativos, não foi direcionado para a empregabilidade. Não foi no sentido de formar para aquilo que os empresários precisavam. Temos um caso paradigmático, temos duas escolas fantásticas nas Velas e na Calheta, mas, por exemplo, a escola da Calheta custou 18 milhões de euros, que é uma escola fantástica em termos de infraestruturas, tem um corpo docente extraordinário, é, nos rankings nacionais, a pior escola dos Açores. Há qualquer coisa aqui que falhou ao longo dos últimos anos. Nuno Barata terminou uma visita de trabalho de 5 dias a São Jorge, preocupado com a área da saúde e da proteção civil. Vamos daqui com a convicção de que São Jorge e muitas outras ilhas dos Açores foram abandonados, nomeadamente em relação ao investimento na saúde, nomeadamente em relação ao investimento feito na proteção civil. Neste momento as corporações de bombeiros estão a pagar para trabalhar, para prestar um serviço público, nomeadamente no serviço de ambulâncias. Aquilo que o Governo Regional transfere para as corporações não dá para pagar os ordenados dos tripulantes de ambulância. Nuno Barata, deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento açoriano em visita de trabalho à Ilha de São Jorge. A primeira sessão da iniciativa Construir o Futuro que Açores Queremos, pela qual o presidente do Partido Socialista dos Açores reunirá com simpatizantes e militantes do partido em todas as ilhas dos Açores, teve lugar na cidade da Lagoa. Na ocasião, Vasco Cordeiro procedeu a uma análise do atual momento que vivem os Açores do ponto de vista social, económico e político, como ponto de partida para um debate sobre os caminhos e as propostas para o futuro dos Açores. No evento que reuniu várias dezenas de militantes e simpatizantes dos concelhos de Lagoa e de Vila Franca do Campo e que foi organizado pela estrutura partidária de São Miguel e pelas estruturas de Lagoa e Vila Franca do Campo, Vasco Cordeiro salientou a importância do aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis no âmbito quer do Plano de Recuperação e Resiliência, quer do futuro Programa Operacional Açores 2030, sobretudo quando alguns indicadores, por exemplo na área da educação e da saúde, parecem indicar uma tendência dos Açores estarem a ficar para trás e a redegrir. O presidente do PS Açores frisou que as recentes estatísticas da educação nos Açores relativas a 2020-21 são um claro sinal de alerta para a necessidade de voltar a colocar o aluno e o seu sucesso escolar como critério principal da atuação das entidades públicas regionais. Quanto ao setor da saúde, Vasco Cordeiro destacou como profundamente negativo o silêncio do Governo Regional face aos dados que demonstram que os Açores têm a maior taxa de mortalidade do país. O presidente do Governo Regional enalteceu no sábado a escolha de São Jorge para as comemorações do 48º aniversário do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas, em que foi distinguido com a medalha da Cruz de São Jorge, primeira classe. Mostrando-se honrado e prestigiado com a distinção, José Manuel Bolieiro enalteceu o papel das Forças Armadas nos Açores, acrescentando que a medalha enaltece os Açores e os açorianos de cada uma das ilhas do arquipélago. O reconhecimento e a empatia que o povo cada vez mais dedica na apreciação da ação das Forças Armadas em razão militar, humanitária, de proteção civil e de saúde. Como bem sabem, aliás, os açorianos em geral e durante todo o tempo, e nestes tempos bem mais recentes, de forma muito especial, os jorgenses. Bem-haja Vossa Excelência, Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e, na sua pessoa, todos os ramos das Forças Armadas. Por seu lado, a Ministra da Defesa Nacional referiu que quer continuar a estreitar parcerias com a região. Seja ao nível de sinergias das atividades relacionadas com o espaço, da edificação do Centro do Atlântico enquanto plataforma multilateral agregadora ou da proteção das riquezas do fundo dos mares e dos seus recursos. Em todos estes assuntos e outros que possam ser identificados de interesse mútuo, o arquipélago permanece e permanecerá central para a defesa nacional. Concluo sublinhando o reconhecimento às nossas Forças Armadas pelo seu permanente contributo para a defesa dos interesses de Portugal. Helena Carreiras, a Ministra da Defesa Nacional em visita a São Jorge, o início da sua primeira visita oficial aos Açores.
A GNR identificou na região durante o mês de agosto 8 homens que promoviam o aluguer ilegal de veículos de passageiros e localizou 24 viaturas sem permissão para a atividade de rentacar. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana revela que a investigação à atividade de rentacar ilegal permitiu apurar que diversos prestadores se encontravam a desenvolver este serviço sem comunicação prévia junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e os veículos não possuíam contrato de aluguer. A GNR informa ainda que foram elaborados 8 autos de contraordenação tributária puníveis, com uma coima de valor máximo de 7.500 euros para pessoas singulares. Foram ainda elaborados os respectivos autos de contraordenação por falta de permissão administrativa de rentacar, cujas coimas podem atingir os 2.500 euros para pessoas singulares, sendo os mesmos remetidos ao Serviço Coordenador dos Transportes Terrestres. A Ilha do Faial vai receber em 2023 a Conferência Portuguesa de Inteligência Artificial entre 5 e 8 de setembro, numa organização da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial. A escolha dos Açores para a realização desta conferência foi aprovada na reunião da Assembleia Geral da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, realizada na passada quinta-feira, e está relacionada com o facto de, na Ilha do Faial, estar sediada o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores e o Instituto de Investigação Marinha Oceanos, que tem produzido diversos trabalhos sobre o mar profundo. A Conferência Portuguesa de Inteligência Artificial é uma das mais antigas conferências científicas na Europa dedicada ao tema e pretende levar à Ilha do Faial mais de 100 de cientistas nacionais e internacionais durante uma semana. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 5 de setembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira. Continuo na companhia do Rádio Clube de Angra, a sua rádio, a Voz da Terceira. Hora informativa.